E aí, agora nós vamos analisar o poema Canção do Tamoio. Canção do Tamoio é um poema relativamente curto, são apenas 10 estrofes, e lá no início, já embaixo do título, como subtítulo, nós temos o termo natalícia. Natalícia, que vai chamar a atenção para a gente Natal. Natal, então, nascimento, ok? Então nós vamos ter uma canção entoada na ocasião do nascimento. E aí a gente vai chegar em considerações mais profundas. A primeira coisa que nós temos na canção do Tamoio, então, sendo natalícia, é exatamente isso, o nascimento de um menino Tamoio que será guerreiro, que então ele está predestinado a ser um guerreiro Tamoio. E por isso essa canção ela vai servir como uma espécie de orientação didática, de conselhos a respeito dessa vida futura de guerreiro Tamoio. De maneira geral, esse é o nosso tema central do poema, o ser guerreiro Tamoio. O que isso representa para essa criança recém-nascida. Já lá na primeira parte, né, vamos pensar que são 10 partes, cada parte é uma estrofe. Na primeira parte, nós vamos ter essa determinação de um tema central que não adianta chorar, porque a vida é uma luta sangrenta, é uma luta disputada todos os dias. E a vida vai, por ser essa luta diária, cotidiana, ela vai abater quem é fraco, então os fracos não têm vez, e os fortes e bravos, né, são exaltados por essa luta diária que é estar vivo. Parte, nós vamos ter a continuação dessa mesma tese central, falando que, assim como nós estamos vivos, um dia nós vamos morrer. Então, sendo que a morte vai chegar para todos, aproveitar o tempo vivo, então. E sendo o homem forte, né, valente, guerreiro, que será o futuro dessa criança, ele não teme a morte. O temor dele é fugir da morte. Fugir da morte vai ser aí a desonra e a desgraça. Então, sempre que ele tem um arco entesado, né, arco teso, pronto para atirar a flecha, tem alguém na sua mira. E essa presa na mira desse guerreiro pode ser tapuia, condor ou tapir. Condor é o pássaro, né, uma ave de rapina, tapir é a anta e tapuia não é um animal, é um ser humano. Tapuia aí é a forma de se endereçar a pessoas que não são tupis, né? A tribos indígenas que não são tupis. Então esse guerreiro tem sempre uma presa, seja alguém de um povo inimigo, um ser humano de um povo inimigo, ou animais de caça, né? Então o tamoio nunca foge da briga de forma alguma. Seguindo, né, nesse conteúdo do canto, vai dizer que o covarde ele inveja os feitos do forte. Veja aqui que a gente tem um hipérbato acontecendo, que é quando você pega a frase e mistura ela tipo o mestre Yoda, alterando a sintaxe natural. Então o covarde inveja os feitos do forte, e o forte é tão valioso, que até os próprios anciões da tribo escutam o que ele tem a falar. Então ele tem valor, né? Sua opinião tem valor diante de decisões importantes tomadas na comunidade dele. Seguindo no canto 4, nós vamos ter essa grande determinação, que é algo que já está sendo tangenciado aí de alguma forma há algum tempo, que vai ser basicamente: não fuja da morte, porque a morte vai vir de qualquer forma. Então, se a morte vai chegar para todos, não fuja dela. Encontre na morte uma maneira honrada de fazer valer sua vida. Então, não há por que recear a morte, já que ela vai chegar invariavelmente. É uma tese que apresenta um argumento lógico, a gente não precisa necessariamente concordar com ele, certo? No canto 5, então, metade do nosso poema, nós temos esse destino selado do guerreiro. Você é tamoio, né? Nasceu tamoio, então você vai ser valente. Você vai ser
esse guerreiro duro, você vai ser o brasão dos tamoios, quer dizer, o orgulho, né? A vitrine dos tamoios, tanto na guerra quanto na paz. Vejam que não há uma outra opção para essa criança recém-nascida. Canto 6, então, continua bastante no mesmo sentido de que apenas de ouvir este guerreiro, os inimigos eles já vão tremer, já vão sentir medo, então, né, que esse guerreiro seja forte, seja valente, seja digno de temor. O canto 8 também segue, esse não é o 8, esse é o 7, segue na mesma situação aqui, né, se entrando, invadindo uma tribo inimiga, as pessoas vão escutar o nome desse guerreiro aos prantos, com dor, porque elas sabem o que vai acontecer com elas, que é serem dizimadas. Então veja que nós temos uma imagética bastante belicosa, bastante sangrenta e violenta sendo criada, porém isso não é visto como um problema, é visto como um valor positivo para esse guerreiro. Agora, no canto 8, nós vamos ter a possibilidade do guerreiro tamoio ser aprisionado. Então, se porventura, né, eventualmente, ele seja aprisionado em uma guerra, alguma coisa assim, então, na última hora, antes da morte, lembre dos feitos que você fez e continue tranquilo, impávido, audaz. Quer dizer, enfrente a morte com honra. Enfrente a morte de maneira tranquila, de maneira ponderada, porque você não teme a morte, certo? Então nós temos aí um valor bastante interessante e dá para fazer aquele paralelo facilmente com o poema Ijuca Pirama, sobretudo na questão do enfrentar a morte após a captura por uma tribo inimiga, certo? Seguindo ali no canto 9, nós vamos ter essa questão da morte em combate, da morte honrada, do lutar o bom combate e, se for aprisionado, ter honra nessa morte. Então, não é um problema aqui ser aprisionado, não é sinal de covardia, de qualquer coisa negativa. É positivo ser aprisionado e é positivo morrer com honra. Isso aqui é um valor que nós vamos encontrar na Grécia, em Roma. Lembre-se, por exemplo, daquele filme 300, né, a questão de Esparta, que é honrado morrer em combate. A gente vai ter isso também nas civilizações vikings e, basicamente, em civilizações belicosas, a honra em morrer defendendo sua pátria, sua nação, seu ponto de vista e tudo mais. Poema aqui, nós vamos ter uma retomada do tópico desenvolvido na primeira parte. E não só do tópico, mas também de versos inteiros, né? Transcrevi aqui para vocês o primeiro canto, e a gente vai ter, né, o viver a lutar, a vida é combate, os fracos abate, os fortes só pode exaltar. Então isso aí a gente vai ter uma transcrição bastante fiel lá nesse final, que vai ser basicamente a conclusão de todo esse canto, que é retomando lá a introdução, a topicalização da nossa, a gente pode chamar de tese mesmo, ou de crença que está sendo colocada nesse canto, certo? Que é basicamente viver é lutar, a morte faz parte da vida, então a morte deve ser aceitada de maneira honrada e de braços abertos, basicamente, quando ela está nessa situação. Resumindo, então, é uma canção natalícia porque a partir dela a gente tem ideia de quais são os valores ou a definição de guerreiro e herói para essa comunidade ficcionalizada ali pelo Gonçalves Dias, os Tamoios. Então nós vamos ter quais são os valores que o jovem guerreiro tamoio deve seguir em sua vida e também em sua morte. Nós vamos ter a construção da figura, então, da idealização do herói indígena através dessa morte honrada, do bom combate, do não ter medo nunca. Então esses valores são idealizações e são colocadas como parte desse herói indígena
o que está super dentro do indianismo brasileiro. Em questão de forma, é muito simples aqui, porque a gente tem uma forma fixa estável, ela se repete em todos os 10 cantos, não vamos ter mudanças. Então, de maneira geral aqui, 10 estrofes, 8 versos em redondilha menor, quer dizer, 5 sílabas poéticas em cada uma. É isso, mas uma marca muito interessante desse poema, e se você escutou ele ser lido, você percebeu, ele tem um ritmo sincopado. Quando você lê, você entra num ritmo que é extremamente marcado, como se fosse um ritmo de tambor mesmo, o que vai reforçar, através da sonoridade, a ambientação indígena aqui, certo? Também de maneira estereotipada, claro. Né? Não vamos nos esquecer da época. Na questão de rimas, que também contribui para a sonoridade, a gente vai ver que é um esquema um pouco bizarrinho, certo? Por isso mesmo eu trouxe aqui 3 partes diferentes do poema para a gente comparar entre elas como é que funciona aqui a nossa sonoridade, né? Eu vou começar por esta daqui, pela 6, porque ela é um pouco mais tranquila. Como assim? Na 3 a gente vai ter que ser um pouco gente boa demais para considerar algumas rimas. Então vamos pela 6, que não precisa ser gente boa. Ó, a gente vai ter guerra, não rima com mais nada. Então eu vou chamar de A e vou deixar esse A sozinho. Ouvidos vai rimar com transidos. Então a gente vai ter um parzinho de rimas aqui. Comoção, ele vai rimar lá embaixo com o trovão. Então, C e C aqui. Ouvi-lo e sibilo, eles também vão rimar. E o ligeiras sobrou aqui como também uma rima que não existe, né? A gente vai ter aqui um verso órfão que não vai não vai rimar com nada. Então, fazer o seguinte, para ser mais fácil aqui para nós, eu vou riscar o nosso primeiro verso e vou riscar também o nosso 7º verso para a gente poder entender melhor qual que vai ser o nosso padrão. Veja aqui, nós vamos ter o segundo verso, rimando com o terceiro, ok? Então a gente vai ter aqui um parzinho de rimas. Nós vamos ter também o 5º verso rimando com o 6º. Então aqui nós vamos ter também, um padrãozinho, né, de rimas, um parzinho aqui. E nós vamos ter o nosso 4º verso rimando com o nosso 8º verso. Então, isso aqui também é um sisteminha de rimas meio customizado, né, vamos chamar assim, em que a gente vai ter esse padrão. Segundo rima com o terceiro, o 4º rima com o 8º, o 5º rima com o 6º, certo? E aí a gente pode verificar que, tanto na estrofe 3 quanto na estrofe 5, que estão aqui trazidas, a gente vai ter também esse tipo de rima. Mas veja que aqui em reveste, na seste, a gente vai precisar ser um pouco generoso, né? A mesma coisa com inveja e peleja, né? Dentro dessa sonoridade aqui. Mas lembrando que poesia faz isso, às vezes para justificar uma rima existe um tipo de extrapolação da nossa boa vontade, e também nós estamos falando de um poema lá do começo do século XIX, certo? Então, existem rimas, é um padrão que, né, vai se repetir, mas ele também não vai chamar tanto a nossa atenção assim. Para começar a métrica, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a mancha gráfica de duas das nossas estrofes na Canção do Tamoio. Mancha gráfica é quando a gente só leva em consideração a tinta na folha em branco. Então, a gente vai ter uma dimensão mais ou menos que os nossos versos, eles são quase do mesmo tamanho, todos eles. Você bate o olho no poema inteiro e você percebe que é quase sempre uma coluna constante. Tirando um ou outro verso que é mais, né, um mais curto aqui, um mais longo aqui, a gente vai ter basicamente uma estrutura que é muito similar de tamanho.
Isso mostra o que pra gente? Nós temos 80 versos. Ninguém tem tempo para fazer essa canção de 80 versos. E não é o ideal, porque se a gente olha uma mancha gráfica dessas, sabe que é um poema lá do romantismo que leva a sério métrica fixa. A gente sabe que se a gente for em alguns versos específicos e conseguir tirar um padrão daquilo, a gente vai encontrar depois em todos os lugares, certo? Então, rapidamente olhando aqui a estrofe 3. Eu posso pegar qualquer verso para expandir, com certeza, mas se eu for esperta mesmo, eu vou procurar um verso que eu não tenha encontro de vogal, uma no final da palavra e uma no começo da palavra, porque isso vai ser uma complicação a mais. Então, eu como sou esperta, eu vou para esse verso aqui nos graves conselhos, porque afinal de contas tá mais fácil. Agora também que eu já sei daquela questão do só contar até a última sílaba tônica do verso, eu já vou para conselhos aqui. Eu sei que isso aqui é a minha sílaba tônica, então eu vou ignorar a existência do lhos aqui. Fica mais fácil para mim já contar quantas sílabas tem. Então vamos lá, nos graves com C. Beleza. Quantas temos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 sílabas, 5 sílabas poéticas aqui. Eu preciso fazer as outras? Para ter certeza, é sempre bom. Nesse caso, eu não vou fazer porque eu sei que 5 sílabas poéticas dá uma redondilha menor, que é um tipo clássico de canção que vem lá do medievo e é muito famoso até hoje. Então, por causa disso, eu vou deixar já essas 5 aqui, beleza? Realmente interessante nesse texto não vai ser necessariamente rima, não vai ser necessariamente métrica, mas um troço chamado ritmo. O ritmo a gente não vai, normalmente a gente não dá muita atenção para ele ou muita ênfase na própria escola, porque afinal de contas isso é uma dificuldade. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como nós temos ritmo e esse ritmo gera uma cadência no poema, então dá musicalidade a ele e ele vai ser importantíssimo no Gonçalves Dias. A gente vai ter algo muito parecido aqui, que é uma criação de ritmo muito natural. Então, quando você vai ler o poema, mesmo sem saber disso aqui, você acaba entrando no ritmo. Também é muito parecido no canto 4 do Ijucapirama, que é o canto de morte dele. Resumindo, o ritmo ou a cadência, ela pode ser definida pelo lugar onde estão as sílabas tônicas e as sílabas átonas do verso. Então, a gente vai ter presença de tonicidade e de sílabas átonas em todo o verso, em todas as palavras. A língua portuguesa a gente tem isso, né? Então, normalmente a gente só vai contar até a última do verso, porque é quando a gente vai conseguir dividir em sílabas poéticas, né? Mas, quando a gente olha para as outras sílabas tônicas do verso que estão lá, a gente consegue perceber ritmo, tá? Então, de maneira bem rápida aqui no Canção do Tamoio, eu fiz uma tabelinha que ela está dividida da seguinte forma: uma sílaba poética, 2 sílabas poéticas, 3 sílabas poéticas, 4 sílabas poéticas, 5 sílabas poéticas. Então, essa aqui é a última tônica dos nossos versos. A gente sabe que o Canção do Tamoio é uma redondilha menor. E aqui é aquela sobra do que não é tônico, né? Aquilo lá que a gente não vai contar. Então, nesse caso aqui, a gente também vai ignorar. Agora, olha só que interessante. Quando eu vou olhar meus versos, eu percebo que sempre a segunda sílaba poética de todos eles, ela é tônica. Então, ela é um pouco mais forte do que as outras, apesar de a gente ter aqui um acento, né? A gente vai ter sílabas que se destacam quando a gente declama o poema. Então, são as segundas e as quintas sílabas de cada verso. E esse destaque aqui, quando a gente vai ler o poema, ele vai naturalmente se destacar aos ouvidos. Então, olhem só, eu vou ler rapidamente aqui.
Um dia vivemos e o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tupir. Tapir, errei a palavra. Vocês percebam como, de alguma maneira muito esquisita, essas sílabas, elas meio que sugerem um aumento dessa ênfase na nossa vocalização. Isso dá ritmo para o poema. E é por isso que quando a gente lê a canção do Tamoio, quase que imediatamente vem na nossa cabeça uma batida de tambor, tudo bem? Terminando a nossa canção do Tamoio, a gente vai ter o indianismo e os elementos da fauna nacional, condor, tapir, como marcas de nacionalismo, né? Lembrando o índio-herói como um valor muito importante do romantismo, da parte indianista. Nós vamos ter cuidado com a forma e erudição, né? Mostrei ritmo para vocês, também métrica, apesar de ser supostamente uma canção de outro nicho cultural, que não a cultura europeia erudita. E nós vamos ter, é claro, essa idealização da figura indígena, do herói, que não teme a morte, que não importa o perigo que enfrente, não teme ele porque sabe que vai morrer. Isso também é uma idealização dessa figura heróica. Isso.